Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre a Secretaria de Obras e Edificações de Santos. Nossos convidados, Larissa Oliveira Cordeiro, secretária de Obras e Edificações de Santos, e Glécio Cagnoni, chefe do DECONTE. Obrigado pela presença. Larissa, com o início desse novo mandato, quais foram as diretrizes e mudanças estabelecidas pelo prefeito Rogério Santos para a sua pasta? Roberto, primeiro queria agradecer mais uma vez aqui, acho que é a minha quarta vez, né, Roberto, no programa. A gente adora, a gente segue, a gente acompanha, então agradecer muito a presença. Né, por estar sempre nos proporcionando, nos ouvindo, trazendo a nossa equipe, Glécio agora fazendo composição da nova equipe. O prefeito sempre, não só agora, mas sempre nos pediu mudanças mais estruturantes na questão de modernização. Então, implementação de fiscalização com drones, a gente está buscando parcerias, eu estou fazendo pesquisas, novas equipes, mais treinamento para as equipes, então a gente precisa realmente treinar as equipes, porque o servidor público às vezes fica ali acomodado, então a gente precisa trazer os sistemas de informatização e mais modernos para a equipe, que a gente pudesse concluir a implantação do Aprova, né, o nosso Aprova Santos, que começamos já há 1 ano e 10 meses, então a gente tinha que concluir isso. Transparência na informação, então com o novo sistema, o que nós precisamos é de ter transparência, rapidez e agilidade na informação dos dados. Então, nós precisamos também otimizar dados, que antes era tudo feito em papel, a gente precisa planilhar. Não, hoje, com o sistema em andamento, em construção, o que vem para a gente, o que a gente traz de novidade é que a gente consegue imprimir e expressar relatórios rápidos para a imprensa ou para a comunidade, né, para a população, informações mais rápidas de quantos edifícios estão sendo legalizados, quantas cartas de habitação anualmente a gente consegue fornecer, expedir, enfim. Então, assim, agilidade mesmo na informação, transparência, treinamento e nas obras públicas também, que o departamento, a secretaria tem 2 departamentos que cuidam de obras públicas, que a gente pudesse dar um olhar melhor e um tratamento, um cuidado melhor na revitalização das obras no centro, modernização, restauro de obras no centro e também da educação. Então, nós temos que melhorar as escolas, promover acessibilidade. Nós temos um TAC com o Ministério Público que em 15 anos, já se passaram 4, nós temos mais 11 anos para cumprir de acessibilidade nos próprios municipais, principalmente nas escolas municipais, então nós tínhamos que agilizar isso também. E a implantação de um hospital infantil, que é o sonho do prefeito na Zona Noroeste, a gente tem que, nesses 4 anos, implantar um hospital infantil que vai fazer atendimentos de cirurgias eletivas. Então, tudo isso assim, é um grande plano de governo e focado no centro, educação e na melhoria do sistema, né, da informação para o Departamento de Legalização de Obras Particulares.
Muito bom. Então, a sua secretaria cuida não só de obras particulares, como também das obras públicas. Isso, obras públicas prediais, né? Prediais. Porque infraestrutura tem a CEINFRA, a nova secretaria que foi criada em 2023 nessa mudança, nessa adequação, nessa nova administração. E hoje a gente só realmente executa obras de edificação. Toda a parte de escolas. Escolas, grandes intervenções, reformas, não manutenção. Manutenção é a Secretaria das Prefeituras Regionais. Mas grandes intervenções, troca de telhados, implantação de acessibilidade, AVCB, bem como novas obras também, como novas escolas e hospitais públicos. Bom, Larissa, aproveitando, queria que você apresentasse o Glécio aí para todo mundo, né, que assumiu aí há pouco tempo, já trabalhava na prefeitura há alguns anos e assumiu há pouco tempo aí a chefia, né, do DECONTE. Queria que você apresentasse ele. Glécio, Glécio é um arquiteto fantástico, que eu conheço já há uns 4 anos e pouco, 4 anos e meio. Servidor público, como eu, somos servidores, né? Gostamos do que fazemos. E Glécio fez parte do departamento da análise, chegou para a gente no primeiro mandato do Rogério, ele estava na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e veio transferido para a nossa secretaria porque ele gostava muito do trabalho, de análise mesmo. Então, Glécio foi uma grata surpresa para a gente, ele cresceu, se destacou muito, passou a fazer parte do Condepasa em 2024, então, ele é um dos conselheiros do Condepasa, então, ele se destacou muito, ele é muito inteligente, está muito presente, então, assim, portas abertas 100%, o Glécio foi muito bem aceito pela equipe, hoje a equipe está muito motivada, feliz, e eu acredito que os construtores também vão ter tempo, né, para conhecer bem o Glécio e eu acho que ele é uma pessoa muito acessível e muito inteligente. Muito bom, vamos lá, Glécio, vou fazer a primeira pergunta aqui. Quais são as principais atribuições do DECONTE dentro da estrutura da Prefeitura de Santos? DECONTE é Departamento de Controle de Uso e Ocupação do Solo e Segurança das Edificações. Então vamos lá, quais são as atribuições principais do DECONTE? Um pouco a imagem de quantas coisas a gente cuida, né? Obrigado, Barroso, pelo convite. Vou agradecer também à secretária pelas palavras, no mínimo gentis, que ela nos ofereceu. Bom, o nosso departamento ele cuida desde a aprovação de um projeto até o final, a expedição da Carta de Habitação, então um processo longo. Cadastro, toda a parte de emplacamento, tudo isso passa pelo nosso departamento. Então, essa é a parte em que o nosso departamento passa quando o cidadão procura ativamente o nosso departamento. A gente tem também a expedição de certidões, documentos que são utilizados em cartórios, todo o histórico do imóvel. E a gente também tem a parte de fiscalização, a parte, às vezes, também a fiscalização está na sua responsabilidade. Sim. Parte um pouco mais ingrata de ir ver aquilo que está errado ou não. Mas acho que tem que ter, viu? Eu não sei se é a parte ingrata, acho que é a parte correta, porque a gente quer que todo mundo trabalhe de forma correta, né? Sim. Porque tem que ser justo para todo mundo, e é bom para a cidade também, né? Então, eu acho que isso aí eu não vejo muito como problema, eu acho que até é uma necessidade você ter alguém... É uma mensagem que a gente tem que passar, realmente, e às vezes a gente tem que ser duro em algumas situações, enfim. Então, a gente tem a parte de fiscalização também dos eventos, enfim, é uma gama enorme de atribuições. Hoje a gente tem 87 funcionários. Nossa. Caramba! 87 funcionários, 85 servidores efetivos e 2 comissionados muito prestativos e muito bem alinhados com o nosso propósito. Então, é um departamento enorme, com uma responsabilidade enorme e vamos em frente com ele. Você tem ideia de quantos projetos, processos hoje, entre legalização, lógico que não dá para saber o número exato, entre legalização, a PITSE, aprovação, no geral, tem hoje no departamento? Olha, o nosso departamento, números de 2023, talvez, passam mais ou menos 100 mil processos por ano. Nossa Senhora! Uma continha rápida que ontem eu fiz, se a gente pegar os 87 funcionários divididos, dão 1.200 processos, 1.100 e tantos processos por servidor. Não, e não é fácil, esse processo vai e volta, são reanalisados não sei quantas vezes, quer dizer, imagina o trabalho que dá, né? Exato, e tem muitas vezes que não depende só da gente, a grande maioria das vezes depende do munícipe, depende do profissional, do outro lado, depende de outras secretarias, até de outras esferas estaduais ou federal, enfim. Então, é um volume de trabalho muito grande, realmente, e
E a gente está falando de processo, né? Tem muita coisa que não está em processo. Tem aquela informação, o munícipe, o profissional que vai lá, pede uma informação e a gente atende todo mundo. Tem a famosa ficha rosa, que é o prontuário do imóvel, que o cidadão vai lá e pede. Então, tudo isso não está documentado em processo, né? Mas é um serviço que a gente oferece todos os dias, diariamente. Mas se for pensar bem, não são tantos funcionários pelo volume de processo que você tem, de atendimento até público. Imagina quando as pessoas vão lá pedir informação, porque a gente está falando, por exemplo, os construtores têm arquiteto, tem uma estrutura, mas quem não tem? As pessoas mais simples, mais pobres, né? Que querem regularizar uma casinha, um puxadinho e tal. Então, tem todos que precisa de atendimento, que não tem nem quem faça, né? Sim, isso foi um pedido da secretária e do prefeito Rogério. A gente vai, ao longo dos próximos meses, desenhar alguma forma de atender aquele justamente que tem menos condição de ter um arquiteto, um engenheiro, mas que, ao mesmo tempo, precisa desse profissional para orientá-lo tecnicamente ou até juridicamente, enfim. Então, é algo que a gente ainda vai desenhar, depende da gente sentar e pensar muito sobre isso, como viabilizar isso, mas a gente está nesse propósito de avançar nesse ponto. Muito bom. O Glécio falou da equipe dele, 87. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua equipe, o número de pessoas que trabalham hoje, tirando a equipe do Glécio, porque se somar vai dar mais ainda. Somando a equipe do Glécio, a gente tem aproximadamente 150 servidores. É porque a gente tem alguns aposentando agora, né? Mas são 152 servidores. Departamento Gabinete, Departamento de Obras Públicas, que são divididos em 2 departamentos, na verdade, o Departamento de Planejamento e Fiscalização, são 2 chefes. Eu tenho só 3 chefes, o de Obras Particulares, que é o Glécio, com uns 87 funcionários, e o restante dos 150, a diferença disso, são servidores que cuidam tanto do gabinete, atendimento em geral, do público geral, e cuidam de obras públicas. Então, nós temos 152 servidores hoje. Bastante. É importante falar que os processos hoje, os projetos estão sendo aprovados de forma bem mais rápidas. Isso é fato. Então, que demorava às vezes 7, 8, 9 meses, hoje em 4 meses, praticamente, se não tiver muitos problemas, né, no projeto, ele está sendo aprovado, que é uma coisa muito boa. Agora, em contrapartida, nós temos outro problema que não depende da prefeitura, que é o Comaer, que agora veio com um novo... Quer dizer, a gente trabalha aqui para acelerar tudo, para em 3, 4 meses um projeto estar aprovado, que é excelente o tempo, né? E o Comaer está pedindo agora até 6 meses para emitir a aprovação, lá por causa do cone de aproximação, depende de Brasília e tal. Mas o trabalho nosso, de vocês, já está sendo feito aqui. Eu queria que o Glécio comentasse um pouquinho sobre... Eu acho que a gente está encaminhando agora para 2 anos, né? E é legítimo que a população, os construtores queiram que o serviço esteja 100% funcionando. A gente tem ainda muitos ajustes para fazer, eu acho que isso é natural. E toda vez que eu vou falar disso, eu remeto que a gente fazia da mesma forma há mais de 100 anos. Né? Então, nesse momento, a gente está se adaptando a um novo serviço que se fazia do mesmo jeito há 100 anos. Quando eu falo 100 anos, são 100 anos mesmo. A gente pega processo de 1912, 1920... o jeito de se fazer, de se encaminhar, de se aprovar, de se rejeitar um processo era o mesmo, era exatamente o mesmo. Então, é natural que internamente, externamente, todo mundo tenha que se adaptar a uma nova realidade que está aí, é incontornável, todo mundo vai ter que se adaptar, as cidades no Brasil afora estão se adaptando com isso. Então, a gente está esperançoso de, em breve, conseguir dar mais celeridade ao processo. Muito bom, e melhorou muito, a gente vai para o intervalo, melhorou muito. Eu falo que hoje em 4 meses o projeto está aprovado. Sim. Porque ele é distribuído automaticamente, tem pequenos ajustes, mas no geral já está aprovado. Na minha opinião, a aprovação está aprovada. Ainda vamos conseguir em 45 dias. Essa é a minha proposta. Muito bom, vamos para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a Secretaria de Obras e Edificações de Santos. Nossos convidados, Larissa Oliveira Cordeiro, secretária de Obras e Edificações de Santos, e Glécio Cagnoni, chefe do DECONTE. Larissa, quais são atualmente as principais obras sob a responsabilidade da sua secretaria e qual o impacto delas para a cidade?
Olha, Roberto, hoje nós temos 52 obras públicas em andamento, tá? Contando acessibilidades, então são 20 acessibilidades nas escolas, mas as principais, hoje eu entendo que a nova UME Edson Arantes do Nascimento, do Rei Pelé, na Ana Costa, uma escola de 5.000 metros quadrados, nós estamos construindo e rapidamente a estrutura foi erguida, montada, todos que estão passando pela Ana Costa acompanham. Revitalização de grandes unidades escolares também, como a Padre Valdemar, Leonor Mendes de Barros, inclusive a Leonor com criança. Então, uma obra complicada, para as pessoas não percebem, mas para a gente, para a comunidade escolar e para as mães que estão vendo que a gente teve que fasear, então as crianças vão sendo deslocadas, a gente vai fazendo túneis assim, para poder trabalhar com criança mesmo dentro da obra, e a gente faz os isolamentos e é bem trabalhoso, a logística é diferente. Mas estamos iniciando também, vamos iniciar esse ano a implantação do novo hospital na Areia Branca, com mais uma unidade escolar e quadras poliesportivas. A reforma, reestruturação do Cais Santista, nós entregamos a Casa da Mulher, vamos fazer uma nova unidade, estamos revitalizando o Cais Milton Nascimento, centro de lutas, então são muitas obras em andamento e o mercado municipal. Então esse ano vamos entregar o mercado municipal restaurado, revitalizado, ampliado, novos boxes. Estivemos lá esses dias com o prefeito Rogério Santos, nosso deputado Paulo Alexandre, que também está ajudando com recursos para poder a gente viabilizar o mercado municipal, e o Cine Escola, a escola de cinema que vai ser uma vila cultural ao lado do mercado municipal. Então aquela revitalização do centro que está sendo feita, fora todas as obras que nós já entregamos. E uma missão importante que o governo me deu, o Rogério Santos, que é fazer a reestruturação, revitalização e implantação do Parque Valongo. Vamos continuar agora, Galpão 3, né, Unidade 3, Armazém 3, projeto do Glaucus, secretário Glaucus, que nós vamos fazer junto com a BTP. Deve estar sendo iniciadas as obras em agosto desse ano. Então, ano que vem já temos fase 2 do Valongo entregue também para a população. Muito bom, ainda tem mais 4 anos e meio, 3 anos e meio de trabalho aí, pelo menos, aí, né? Vamos lá, vamos firme. Glécio, como o DECONT tem aprimorado a comunicação com a sociedade civil e os profissionais que interagem com os processos técnicos da prefeitura? Como você já explicou mais ou menos, eu queria que você... Eu acho que primeiro de tudo, ouvir realmente. A gente tem tentado fazer isso, vou arriscar, diariamente, ouvir muito onde a gente pode melhorar, onde a gente tem que, enfim, as melhorias que a gente tem que promover diariamente. Então, isso a gente ouve diariamente. É um pedido da secretária, a gente tem ouvido mensalmente, a gente tem ido à Associação de Arquitetos e Engenheiros aqui de Santos, a gente se dispõe lá a quem quiser falar com a gente, reclamar, sugerir, ver casos pontuais ou ver casos que tocam toda a classe. E assim, o nosso departamento está de portas abertas com o nosso e-mail, com o telefone, para a gente ouvir sempre o que pode melhorar. Uma coisa fundamental que a gente tem feito, e a gente tem aproveitado esse início aí de gestão, é para rever os nossos procedimentos. Então, é difícil, como eu disse, são 100 mil processos, mais aquilo que não está processo, então o dia a dia é muito pesado. Mas a gente pediu para a equipe e todo mundo já forneceu para a gente um raio-x do nosso departamento, procedimentos que às vezes podem melhorar a nossa vida e a vida do munícipe. Então, a gente tem feito essa revisão de procedimentos que eu acredito vai melhorar muito a comunicação com o externo também. Otimização, né? Enxugar também. Enxugar onde dá para enxugar. O mesmo que a gente está fazendo no Código de Edificações. Importante dizer que a gente nós fizemos várias reuniões ordinárias, extraordinárias. Também código de posturas a gente tem trabalhado, a nossa equipe tem atuado e ajudado o gabinete do prefeito, que era isso, uma das diretrizes também do governo, era a gente fazer uma otimização, enxugar procedimentos para que a gente possa otimizar e entregar um serviço mais rápido para a população. Então, a gente focar onde é necessário. Focar onde é necessário, e a gente está fazendo isso. Esse ano a gente conclui, com certeza, uma série de regras infralegais que a gente pode mudar em procedimento, ordem de serviço, enfim. O que eu acho importante, né, que a secretaria sempre, e o prefeito, né, desde a época que ele trabalhava ainda como secretário de governo, ele sempre foi aberto a atender, a conversar, a ouvir as entidades de classe, principalmente a Secop, os empresários que investem na cidade, né? Isso eu acho bem positivo, que é lógico, sempre é uma discussão positiva, em alto nível, uma discussão de tentar acertar o código de postura, a lei de uso e ocupação do solo, sempre tentando ver o melhor para a cidade, não só para os construtores, não só para mas para o bem da cidade, que ninguém quer construir numa cidade e destruir uma cidade que a gente vive.
nossos filhos, nossos netos, nossas famílias estão aqui. Se o Santos perder a qualidade de vida, perde a graça. Então a gente quer o desenvolvimento, quer gerar emprego, quer o progresso e não quer estragar a nossa qualidade de vida. Isso eu acho importante vocês ouvirem e vão ponderando. Eu acho isso importante, porque quem ouve mais erra menos. Né? Sim, então, acho que esse caminho que o Rogério adota desde a época de secretário da gestão do Paulo Alexandre, eu acho bem positivo. Vamos falar sobre o centro, que é um sonho do Paulo e é um sonho do Rogério, é uma das plataformas dele e parece que ele está conseguindo, depois de tantos anos. Eu acho que é o primeiro prefeito, não desmerecendo os outros, né? Porque desde a época do Beto Mansur já se falava no Alegra Centro e tal. É o primeiro prefeito que realmente, eu acho que está conseguindo mexer no centro. Uma obra grande acontecendo residencial, com o Parque Valongo, com as outras obras estruturais do centro, com retrofit de vários. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a gente ainda tem mais uns 3 minutos de programa, falasse um pouquinho sobre o centro, sobre o desenvolvimento do centro, sobre o retrofit, o que está sendo feito, o que vocês esperam do centro, Santos? Nós temos de retrofit 5 aprovados. Nós temos 4 aprovados. 4 aprovados. É importante dizer que o primeiro deles é feito pela Coab, que já está, salvo engano, com obras já avançadas, né? Já. E, principalmente, além de ser para habitação, é um NP2, quer dizer, ele é um imóvel protegido, né? Então, eu acho que é um caso interessante da gente ter em mente. E a legislação, ela vem acompanhando essa vontade de repovoar o centro, né? A reformulação do Alegra Centro em 2019 foi nesse sentido. Eu estava, na época, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a gente ajudou a desenhar essa lei. E agora a gente está começando a ver, dentro das obras particulares, são 4, às vezes pode parecer pouco, mas já é algo. Não tinha nenhuma. E exatamente. Historicamente é isso, começa com pouco. Então a gente tem esse que é público e outros 3 privados, que já que está praticamente entregue, atrás da prefeitura, inclusive. E a gente está esperançoso que vão aparecer mais. Sem contar o prédio, né? Que vão lançar de mais de 1000 unidades lá. Sim, tem também no Draft, né? Draft. Da empresa Draft. São 1.080, Novo Valongo. 1.080 unidades que foram aprovadas por nós. Eu acho que, assim, habitação de interesse social também, né? É importante dizer que hoje tem sido aprovado bastante unidades, assim, não só no centro, mas na região próxima ao centro. E todas as obras estruturantes. Eu sempre digo que o governo, o olhar do Rogério foi muito cuidadoso para o centro, né? Desde os eventos que ele tem promovido do primeiro ano de mandato, todos os eventos são no centro, ele busca, né, fazer com que as pessoas vão para o centro, visitem o centro, entendam o que é o centro da cidade, quão cuidado ele faz com o centro. E todas as obras que nesse mandato eu pude acompanhar, entregar, estando como secretária, o Outeiro Santa Catarina, o Trem Bélico, que hoje funciona uma economia criativa no centro. Então, não é só cultura, não é só esporte, é economia criativa. Então, ele está levando também a economia criativa para o centro. Parque Valongo, quantos eventos estão acontecendo no centro? Verdade. Né? Revitalização da Tuiuti. Hoje eu também estou restaurando um prédio histórico que vai funcionar a Profisc, terminando o Coliseu. Terminamos a parte externa, estamos agora finalizando a parte interna do Coliseu. Também o Panteão dos Andradas, Praça Barão do Rio Branco também foi revitalizada. Então, hoje, aos poucos, não é da noite para o dia, né? A promessa não é de 4 anos. A reconstrução e a revitalização do centro, nessa reestruturação do centro, trazendo habitação, a gente sabe que isso vai demorar. E ele deu o primeiro passo, ele deu o segundo, ele está dando 10 passos. Eu digo que ele deu 1000 passos à frente de qualquer um. E agora aconteceu, né? Está acontecendo. Você vai para o centro, você vai ver, está vendo obras. E os incentivos todos, as pessoas precisam entender também quanto incentivo tem fazer um retrofit no centro. São muitos incentivos. Isenção de TBI, isenção de PTU, para o morador, para o empreendedor. Quer dizer, tem um conjunto de ações que... E aí esse caso do Novo Valongo já é um exemplo, né? Só para a gente ter uma ideia, esse Novo Valongo é do mesmo tamanho do Copan, em São Paulo. São 1.100 apartamentos, é gigantesco. Então, é algo que a gente imagina que daqui a 5 anos... A gente chegou no final do programa só para dizer que a ENGE Plus não está no centro, a ENGE Life, né? Mas está no primeiro prédio na linha do VLT, vai ser o primeiro prédio de Santos, 100% Minha Casa Minha Vida, numa área relativamente nobre. Em Santos. Na linha do VLT, 100% Minha Casa Minha Vida, com essa alteração agora do governo para 500 mil,
Então vou enquadrar 192 apartamentos na Minha Casa Minha Vida, que já não é no centro, mas já é um caminho no centro e na linha do VLT. Sim. Que isso era um pedido, eu me lembro, no primeiro ano de gestão do Paulo Alexandre Barbosa, falando há 12, 13 anos atrás, ele me chamou e falou, Barroso, vai sair o VLT aqui e tal, nós vamos incentivar a construção aqui, nós queremos os prédios sem garagem, nós vamos tirar as garagens dos prédios, possibilitar que o prédio seja construído sem garagem. Ele chegou isso há 12, 13 anos, primeiro ano de mandato dele, e está acontecendo de fato agora. E eu tenho certeza que depois desse, outros vão. E a tendência é indo para o centro, né? Sim, a tendência é isso aí. Bom, a gente chegou no final do programa. Quero muito agradecer a Larissa, ao Glécio pela presença, agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.